pessoal, estamos de volta na plataforma Educaracati e hoje vamos conversar com o Dr. João Carlos Soares. Ele é um cirurgião dentista e vai falar sobre a importância da higiene bucal. Olá, meu nome é João Carlos, sou cirurgião dentista e vim falar um pouco sobre a importância da higiene bucal. E afinal, qual a importância da higiene bucal? A higiene bucal ela é de extrema importância na atuação direta da prevenção de algumas doenças orais, como cárie, gengivites, que são as doenças da gengiva, e entre outras doenças. Muitas pessoas podem achar que é de uma forma comum escovar os dentes, porém existem alguns empecilhos que acabam dificultando essa prática. Tendo como algumas limitações, podemos citar os pacientes que possuem síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual. Para esses pacientes, precisamos ter um pouquinho mais de cuidado e precisamos reforçar a instrução da higiene oral. Cabe tanto aos pais ou aos seus cuidadores saber instruir a criança para essa higienização ou mesmo atuar diretamente nessa higienização. A higienização ela deve ser instruída desde muito cedo para a criança, pelos pais ou pelo cirurgião dentista, justamente para que a criança ela consiga se acostumar com os hábitos de higienização. Muitas vezes, esse costume de hábitos para pacientes especiais é um pouco mais difícil devido à aceitação. Sendo assim, a gente utiliza formas mais fáceis de inserir essa higienização dentro da rotina da criança. Primeiramente, a gente precisa saber que a gente não pode tentar obrigar a criança ao hábito de higienização. Principalmente com os pacientes especiais, essa higienização eles veem muitas vezes como medo, como uma coisa que seja muito invasivo, até porque muitas vezes para os pais ou para os cuidadores é uma prática invasiva você higienizar a boca de outra pessoa. Então a gente consegue ter algumas práticas que a gente tenta fazer o máximo possível com que a criança ela seja adepta ao hábito de escovação. Muitas vezes a gente tenta inserir o mais cedo possível essa higienização e a gente pode fazer de forma lúdica, como ensinar o que é escova, utilizar de desenhos, utilização de uma forma de descontração da criança. Assim a gente consegue abordar a criança da forma mais positiva possível, nunca fazendo com que seja forçado. Você precisa acrescentar esses hábitos aos poucos na rotina da criança, tentando uma vez, duas, três. O mínimo que você conseguir escovar já é algo muito importante para aquela criança. Assim ela vai conseguir se acostumar o mais rápido e mais fácil possível. Dentro dessas técnicas, existem algumas, como a técnica que a gente consegue fazer, oferecer um atributo à criança ou separar um brinquedo que ela goste muito para aquele ato, porque assim a gente consegue estimular a criança a essa prática. Atualmente também a gente consegue fazer com que seja mais fácil a higienização com as escovas elétricas. Essas escovas, elas atuam muito para crianças que elas possuem pouca habilidade, então facilita bastante a escovação. As escovas elas conseguem ser um atributo a mais para a ajuda motora da criança. Nem sempre é necessário, mas muitas vezes, quando a higienização parte dos pais ou de algum dos cuidadores, é de extrema importância que o pai e o cuidador ele saiba a forma correta de higienização. A forma correta de higienização é aquela que a gente consegue higienizar todas as partes do dente e assim deixando a cavidade oral livre de bactérias ou algum outro tipo de resíduos de alimento, entre outros. Sendo assim, a abordagem para estimular essas crianças para a higienização bucal é de extrema importância, porque com essas abordagens a gente consegue fazer com que a criança ela não tenha medo ou não tenha repulsa ao hábito de higienização oral. Essas habilidades são coisas simples, como utilizar de desenhos para a criança poder ver que aquilo é uma coisa legal, instruir as crianças desde muito pequenas, porque esse hábito de instrução
desde muito jovem, acaba facilitando muito seu processo de aprendizado. Sendo assim, é de extrema importância que essas crianças elas sejam acompanhadas periodicamente com um dentista, justamente para controlar a sua higienização, ver se está conseguindo escovar direitinho, fazer a aplicação de flúor para a prevenção de algumas dessas doenças que foram citadas, porque é muito importante o apoio tanto do profissional, quanto do cuidador, tanto dos pais. Isso é de extrema importância para que consiga ser realizada uma higienização adequada, de forma que venha prevenir essas doenças. Apesar da dificuldade, a gente consegue ter ótimos resultados quando a gente alinha todos esses pensamentos juntamente com os pais, a criança em si ou seus cuidadores, porque muitas das vezes é o que realmente acontece. As crianças elas passam por um processo de aprendizado, elas precisam de um tempo para se acostumar com o ato de escovação e é de extrema importância esse acompanhamento com os pais e o profissional de saúde. É preciso fazer com que a criança se sinta bem ao realizar a escovação. Então, a gente precisa fazer com que seja um momento prazeroso e lúdico. Você pode ajudar a criança a passar por esse processo com tranquilidade. Você pode colar próximo à pia onde ela faz a escovação, ilustrações mostrando o passo a passo da escovação, né? Porque o ato de escovar, ele é um ato de vários comportamentos, como abrir a boca, escovar o lado direito, o lado esquerdo, escovar a frente, né? Enxaguar, cuspir e finalizar. Então, é preciso ter uma ilustração para que a criança ela possa seguir o passo a passo e se sentir mais tranquila a realizar a escovação. Realize as atividades propostas aqui na plataforma e assista um vídeo ensinando 5 passos para que a gente possa incentivar e estimular a higiene bucal de crianças com autismo.